vamos falar um pouquinho sobre a sua saúde. A gente sabe que a questão da obesidade é uma questão muito séria hoje no país, né? Milhares e milhares de pessoas vivem e passam realmente situações incômodas pela questão do sobrepeso, né? Uma dessas questões é a tal da hérnia de disco. E quem vai contar um pouquinho pra gente sobre essa situação é o ortopedista, o Dr. Bruno Arnaldo Bonacim Moura. Tudo bem, doutor? Bem-vindo aqui no estúdio. Obrigado. Doutor, o que é, pra gente entender, o que é a hérnia de disco e como que o sobrepeso pode ter culpa aí, no caso do aparecimento de um problema na hérnia de disco? O disco, na verdade, ele é um amortecedor entre um corpo vertebral e outro. Entre cada osso da coluna você tem um espaço, esse espaço é preenchido por um disco. O disco ele funciona como um amortecedor. Normalmente as pessoas obesas, ou não necessariamente as obesas que têm, não é que há uma regra, a obesidade com hérnia. Você pode ter uma hérnia numa pessoa de peso normal. Mas normalmente há uma sobrecarga, uma solicitação maior dessa coluna em virtude de impacto ou até mesmo, seria o mais comum, uma incompetência muscular. O que é isso? A pessoa não tem uma vida ativa, não se dedica para a musculatura. Quanto mais essa musculatura fica atrofiada, mais peso cai sobre a coluna. Então, mais você sobrecarrega esse disco ao ponto dele extravasar ou ele comprimir o nervo que está passando atrás da coluna. Aí, quando ele alcançar, ele encostar ou somente tocar no nervo, começou a início das dores e dos sintomas do paciente. Certo. Mas especificamente, quem tem hérnia de disco obrigatoriamente tem que ser obeso ou não? Não, de forma nenhuma. Não, você pode ter um trabalhador braçal, um lutador, um maratonista. São pessoas que expõem a coluna a traumas repetitivos. Correto. O obeso, ele faz isso em virtude da musculatura dele ser fraca, então a coluna dele é muito mais exigida do que de uma pessoa não obesa. Correto. Agora, doutora, a questão da obesidade mesmo. Hoje a gente sabe que existe uma tabela, né, onde a gente consegue medir quem pode ser considerado obeso e quem não está nessa faixa, né? Então, a obesidade, a gente usa o índice de massa corporal, que é o IMC, é o peso sobre a altura, maior que 40, ele já está numa faixa já preocupante que necessita de cuidado. Maior que 40, então. Então, você já tem o sobrepeso e depois você tem a obesidade. No sobrepeso, você já tem que iniciar algum tipo de cuidado de tratamento. Correto. E quais são os sintomas da hérnia de disco? O que a pessoa começa a sentir, não só na coluna, mas enfim, nos outros membros, para que comece a desconfiar que algum problema possa existir? A hérnia de disco, no popular, você vai escutar muito o ciático. É o ciático, é o nervo, é o ciático. Mas ela é bem específica, ela é uma dor lombar, é uma dor na região da coluna. Essa dor, ela é irradiada para uma perna só. Dificilmente você vai ter uma hérnia de disco muito raramente que ela consiga atingir as duas pernas. E essa irradiação, a dor, ela passa por trás da coxa e por trás da perna, né? Isso é o sintoma mais clássico. Normalmente o tratamento se faz com medicação e repouso. Tá? Às vezes se faz necessário o uso de corticoide injetável, mas é um tratamento que em 90% das vezes você resolve só com medicação. Existe um tratamento cirúrgico para a hérnia, mas a indicação cirúrgica se faz quando houve a falência do tratamento conservador ou dos remédios, pelo tempo aí pelo menos, no mínimo de 3 meses. Né? Certo. Mas, para você ter ideia, no homem, o que a gente fala que é a dor do parto no homem. É uma dor incrível. Muito forte mesmo. E é contínua, né? Porque quem tem o problema realmente reclama que é uma dor meio que quase que diário, né? Outra diagnóstico diferencial, ou que o pessoal confunde também, é com cólica renal. Então, entre a dor lombar ou a cólica renal, a dor lombar você acha uma posição que te alivia. Então, você deita ou senta de alguma forma e você fica daquele jeito e fala, se eu ficar aqui não vai me doer. Essa é uma dor lombar clássica. A cólica não tem posição. Né? Ela é frequente. Normalmente, a hérnia, se você deitar, você alivia, porque quando você deita, você abre o espaço da coluna,
a hérnia ela regride, diminui a compressão, então alivia. Uma flexão, você pegar um peso para baixo ou carregar alguma coisa, pode desencadear de novo a crise. E a questão da postura também é muito importante nessas horas, né? Porque a gente está acostumado realmente a fazer tudo errado. Ao abaixar diretamente no chão, não ter o cuidado de abaixar e agachar-se com os joelhos flexionados, enfim. Você não vai ter uma causa para ter a hérnia, né? Então, se você for observar, você vai ter uma somatória de causas que vão desencadear a hérnia de disco. Então, um sobrepeso, um sedentarismo, uma má postura, uma ergonomia errada, uma posição de fazer força errada, daqui a pouco você vai conseguir uma, né? Entendeu? Daqui a pouco e normalmente assim, digamos que a pessoa, aqui no caso nós estamos falando da questão do sobrepeso, da obesidade em si, mas se for uma pessoa que não tem esses problemas, é uma pessoa que realmente tem um trabalho um pouco mais braçal, né, nesse sentido, qual mais ou menos a idade que a pessoa vai começar a sentir esses sintomas? Tem uma idade assim, mais, digamos, específica, onde o problema da hérnia de disco acontece com mais frequência? Acima de 30 anos é mais frequente. Porque uma das causas da hérnia também é o envelhecimento do disco. E o disco, no seu interior, ele tem uma estrutura mais amolecida, como se fosse uma gelatina. E isso é quase a base de água. E o nosso envelhecimento é a perda da água. Então, se você for olhando, o disco vai também desidratando. E acima de 30 anos, dependendo da profissão, você já encontra um espaço bem reduzido entre uma vértebra e outra. E existem casos mais sérios, mais graves, onde a pessoa já vem direto indicada até para uma cirurgia, né? Tem casos que é uma hérnia extrusa. Todo esse núcleo pulposo, que é essa gelatina, ele foi expulso e ele está apertando a coluna. Ao nervo. Nada do que você faça de remédio você vai conseguir aliviar isso. Aí você tem que fazer uma intervenção mecânica, você tem que ir lá e tirar essa compressão, que é o que vai dar o alívio para a pessoa. Né? E tem uma outra situação onde você está tendo uma compressão nervosa, mas você não teve um 100% de resultado com a medicação. E, lógico, quando você fala em operar a coluna, não fica ninguém na tua frente, sai todo mundo correndo. Exato. Todo mundo fica bom na hora. Mas existe uma situação onde o nervo fica comprimido, então ele pode sofrer uma lesão. É a mesma coisa que você estrangular o seu dedo e ficar segurando aqui, vai diminuir a circulação. O nervo também ele é irrigado por sangue. Então essa compressão pode fazer uma lesão, daí você opera e continua, não a dor, mas às vezes a perda de força e amortecimento na perna, que são outros sintomas que vêm associados à clínica, né, ao quadro de... Certo. Então é uma situação realmente séria, porque tem pessoas que realmente não vão desenvolver. Eu já tive alguns pacientes que retardaram e opera, daí já não tem uma regressão. E a hérnia, ela pode pegar tanto cervical, quando ela estiver localizada ao nível do pescoço, a irradiação ou a dor é a nível dos braços. Se ela estiver na coluna torácica, é mais no abdômen, por aqui, essa é bem rara. Se ela estiver lombar, vai ser na perna. Tá? Qual que é mais comum delas? Comum é lombar. Lombar. E nada impede também de ter os campeões. Você encontra uma hérnia lombar e uma hérnia cervical no mesmo paciente. Super campeão esse, né? Uma outra aviso que tem que ser importante, o paciente hoje exige muito exame, né? Então, uma ressonância magnética de coluna lombar, em pessoas normais, 50% delas vêm com alteração. Por que isso? Porque você vai ter alguma coisa, agora você tem que ter um cuidado muito grande de saber se aquela alteração é o que está causando a dor. Entendi. Então, às vezes você ganha uma cirurgia de graça ainda. Entendi. Então, mas assim, no caso do senhor é um ortopedista. O ideal seria procurar um ortopedista, um especialista em coluna, por exemplo, para realmente, eu estou sentindo esses sintomas, eu preciso fazer um exame específico. Na nossa equipe nós temos o nosso cirurgião de coluna, mas a requisição dele para uma necessidade cirúrgica. Entendi. O dia a dia, porque se você, de 10 pacientes, 5 são dor lombar, ou dor em coluna, alguma coisa. Então, não tem como ele atender tudo isso. Entendi. Agora, como eu te falei, 90% melhora com esse tratamento. Caso não melhore,
Ou você acha que não está acontecendo alguma coisa diferente, aí você pede ou encaminha para um especialista. Certo. Mas a grande maioria se resolve com medicação, fisioterapia e correção postural. Maravilha.